Olá, estamos novamente para mais um episódio do No Pé Delas e dessa vez trazendo um destaque na categoria de base do São Paulo. Nós estamos aqui com o João Lucas e o papai Marcos para falar um pouquinho de como que funciona esse trabalho de categoria de base e como você chegou nesse patamar. Vamos ser sinceros, porque o menino já foi campeão no Sub-15 com 13 anos em cima do Palmeiras. Não brinca porque aqui é um negócio sério. Seja muito bem-vindo, vocês dois. Obrigado, Gabriel. Obrigado a vocês todos aí pela recepção. Muito obrigado, prazer, tudo meu estar aqui. Muito bem. Eu vou começar primeiro com o pai, tá? Pai, conta pra nós um pouquinho a respeito de como que você descobriu esse talento, porque esse menino é um talento. Vamos ser sinceros, como que você descobriu, como que foi o caminhar para chegar no estalo e falar, não, ele pode ser um jogador sim. Tudo tem um começo muito interessante, né, na questão do João Lucas. Inclusive, não era nada pensado a futebol, né? Por exemplo, o João era um menino muito, assim, extrovertido, um menino muito alegre. E ele corria demais, muita energia, muita força, e você estava conversando com as pessoas e de repente ele passava debaixo das suas pernas, corria dali, subia, derrubava uma coisa, aquela energia de uma criança cheia mesmo de energia. E conversando com a pessoa, enquanto isso, a pessoa olhava para ele assim e falou assim: olha, você precisa cuidar desse menino aí, você precisa dar um tratamento para ele, que ele tem muita energia, olha só, e tal. E busca um médico e faça um tratamento com ele, talvez de hiperatividade, coisa nesse sentido. E aí eu, na hora, levei um choque, falei, poxa vida, será que é isso mesmo, que eu não estou enxergando nada? E aí eu comecei a pensar nisso, na questão de fazer um tratamento com ele, devido a muita energia. E num outro episódio semelhante, eu estava com outra pessoa conversando e ele a mesma coisa, aquela energia, você o tempo todo de olho nele para ele não quebrar uma coisa, não subir. E eu preocupado com ele e falando com a pessoa. Aí a pessoa, a mesmo episódio, falou para mim, mas de maneira diferente do outro. Falou assim: você já percebeu que o seu menino tem muita força, muita energia? Por que você não coloca ele numa atividade esportiva? Eu até então não tinha pensado nisso. Sim. Aí foi uma outra luz. Eu falei assim, poxa, eu não pensei nisso. Vou tentar alguma coisa. Ele falou assim, olha, pega um vôlei, um futsal, né, qualquer outro esporte para ver como é que ele reage. Essa energia vai embora e você descansa um pouco. E aí foi onde eu tive a ideia gosto muito de futebol. Então eu levei ele numa escolinha. E aí a escolinha, na época, era a escolinha que o professor Preto, né, ele administrava. Sim. Coloquei lá, foi aonde eu fiquei conhecendo. E ali ele deu seus primeiros passos, né? São detalhes que vai longe, mas ele deu os primeiros passos, não se adaptou nos primeiros dias, no primeiro mês, não dava certo, ele ficava mexendo com as borrachinhas lá do society, não queria mexer com a bola e aquela coisa toda. Mas depois de 3 meses exatos, a chavinha virou, né? Quando eu falei para o professor, acho que não vai dar certo não, ele não tem interesse, mas deu 3 meses, ele virou a chavinha e aí a partir de então foi só bola na vida desse menino, comer com bola, dormir com bola, jogar bola e tudo era bola. E aí a gente foi dando corda, né? Essa energia também ele foi gastando, até porque o esporte hoje sempre é importante na vida de qualquer pessoa, né? Então a gente optou por isso e daí ele pegou gosto e deu no que deu. Muito bem, muito bem. E conta pra nós, desde pequenininha então, dessa viradinha de chave, depois de 3 meses brincando lá na beira do campo, descobriu sua paixão. Sim, os primeiros contatos sempre foi uma brincadeira ali, né, assim. Mas aí depois eu percebi que foi uma paixão, né, quis ter esse esporte na minha vida. Sim, muito bem. E fala pra nós sabemos que hoje você está na categoria de base do São Paulo. O que você tira de experiência gostosa? Tem alguma história para contar pra gente de que eu passei por isso lá, foi difícil, mas foi gostoso, aprendi isso, aprendi aquilo? Tem alguma historinha que você pode contar pra nós? De experiência? Sim, sempre tem uma experiência. Uma resenhazinha, né? Uma experiência inesquecível que a gente marca, né? A gente
Uma delas foi quando na Votorantim, né? A gente ficou uma semana no CT, não tinha ficado longe, né, deles. E aí no primeiro dia eu já senti um impacto assim, porque sem ele, né, assim, perto. Aí eu liguei, né, desabafei e tudo. Aí depois eles falaram que estavam comigo, que eu estava sozinho. E aí eu levei naturalmente, fui me acalmando e aí eu consegui desempenhar. Difícil se adaptar sem os pais, né? Quando você fica em concentração. Sim, muito mais a gente que é do futebol, a gente tem que se adaptar a tudo isso. Tem uma leve barreira aí nessa história toda, né? Tudo você precisa se adaptar. Quando muda de cidade, muda de clube, muda de tudo, você tem que se adaptar à alimentação, à estadia, à falta da família. Muitas vezes fica muito tempo longe, né? E você, pai, você está lá com ele em São Paulo, você está em Maringá, como que está sendo essa dinâmica familiar com relação ao nosso atleta? Então, nós sempre, ou a gente conversou sempre isso em família, nós optamos sempre acompanhá-lo até quando puder. Sim. Evidentemente que isso leva você a algum sacrifício, né? Por exemplo, nós estávamos muito bem em Maringá, estabilizados, trabalho, as coisas andando muito bem, e para poder atendê-lo a gente teve que fazer esse sacrifício. Claro que alguns acabam entendendo, é uma loucura você fazer isso e tal, mas o nosso caso foi uma loucura bem pensada. Porque hoje tem muitos pais de atleta que faz esse mesmo modelo, mas acaba chegando na determinada cidade querendo viver do pequeno sustento que o atleta vai trazer para esse pai, para essa família. Tem muitos pais nessa loucura. E isso não é recomendável e não é aconselhável, né? Porque quando a gente fala exatamente desse assunto que você está me perguntando, abre um leque para muitos pais que largaram a sua vida e foram viver em prol do sonho do filho. Viver em função não é por aí, do filho, né? Exatamente, não funciona. Porque aí você passa a forçar o filho a realizar o seu sonho numa marra, botando uma super pressão nele, e no fim das contas, daqui a pouco, com 15, 16 anos, ele vai chegar para a família e falar assim, não quero mais isso. Então não é por aí que funciona. Nós resolvemos acompanhá-lo, né? Mas chegando em cada lugar, eu vou trabalhar, minha esposa vai trabalhar, nós vamos tocar a nossa vida. E ele, na medida do possível, nós vamos atendê-lo com referência ao clube. Então ele saiu, em primeira mão, ele saiu daqui, foi direto para o Avaí. Sim. Na base do Avaí. Ele chegou no Avaí, eu fui trabalhar e ele foi para os treinos e ficou por 1 ano e meio lá, evoluiu, desenvolveu, foi muito bem. Tanto é que depois de 1 ano e meio, 9 clubes de Série A veio atrás dele para procurá-lo e ver o que poderia ser feito. Depois desse próximo passo, ele foi para o São Paulo e nós também acompanhamos, porque ele chegou com 13 anos em São Paulo. Então não tem como você mandar um menino de 13 anos para São Paulo sozinho, ou normalmente como muitos pais acabam fazendo, colocando uma pensão e etc, etc. Pensões existem de vários modelos e você aqui não sabe o que está acontecendo. Exatamente. Então, no nosso caso, nós resolvemos sacrificar e acompanhar. Eu trabalho lá hoje em Cotia, meu pai trabalha particular, minha esposa cuida da logística dele, de leva e traz, e também minha filha que também estuda e também faz cursos, essas coisas todas. Então nós temos a nossa vida normal. A irmã também foi. Foi. Então a família inteira foi. Então nós temos uma vida normal, porém ele voltado ao futebol. Sim. E a parte do dia, o dia inteiro ele fica no clube, ele é muito bem atendido. Então nós conseguimos fazer essa logística e atendê-los dessa forma, sem botar essa pressão em cima dele. Ele se vira para poder desenvolver o trabalho dele no clube. Ele vai matar o seu leão todo dia, vai treinar, vai mostrar a sua evolução. Nós vamos estar aqui como um apoio. Então, até porque numa base como a de Cotia, excelente base, diga-se de passagem, a melhor do Brasil, para mim, é uma base que você chega cedo e só sai à tarde. Você tem lá o seu almoço, seu café da manhã, o seu treino, o seu banho, a sua escola que eles levam e traz. Depois, no final do dia, você está liberado. Hoje ele não está alojado, embora ele pode ser alojado. Mas ele optou em ficar com a gente
esse ano ainda, e no ano que vem ele repensa isso aí. Então, é uma logística que a gente teve que sacrificar para fazer, para atender, mas ao mesmo tempo não estamos, como se diz, sonhando junto com ele, mas ao mesmo tempo não botando essa pressão em cima dele, que é muito importante. Né? E isso é um assunto muito relevante, quem sabe para um outro dia, porque a gente tem muita história para contar sobre isso e que não são agradáveis, sabe? Sim, realmente é muito importante que os pais hoje de futuros atletas ou até mesmo atletas cuidem para que não crie a pressão de obrigação sobre o filho, porque o que criou o talento, o que criou a vontade, o prazer, a paixão, vai morrer em cima da obrigação. Nós adultos, nós sabemos que a obrigação mata diariamente. Ela judia diariamente. E colocar isso sobre alguém que está criando o seu sonho, está trazendo as suas perspectivas, está procurando o seu futuro, não vale a pena. Então, meus parabéns a você e a toda a sua família pelo cuidado e pela logística, porque são poucos pais hoje que pensam dessa forma. Sim. E você que é o empresário do nosso jogador aqui? Olha, até uma altura eu fui patrocínio, né? Foi patrocínio, tá certo. E a gente dá todo suporte, mas hoje o João Lucas, né, a partir dos 13 anos, ele tem contrato assinado com uma agência de esporte, né, que não sei se a gente pode falar aqui. Pode ficar à vontade. Assinou, estava lá ainda no Havaí, ele tem contrato assinado com a Ponto Esportes, né, BR, uma agência de um pessoal muito trabalhador, um pessoal bacana e que vem dando essa gestão de carreira dele com muita responsabilidade junto ao João Lucas. E recentemente, depois de conquistar o título com o Sub-15, ainda com 13 anos lá em Votorantim, fez o gol do título, né? E foi muito assim, um momento muito emocionante. Depois disso, a gente teve uma reunião com o pessoal da Bertolucci, né? Que é a maior empresa de atletas do Brasil, uma das maiores do mundo hoje, com grandes atletas, e também assinamos um contrato com eles lá. E são essas duas empresas que hoje regem e faz aí a gestão de carreira do João Lucas. E então hoje ele tem esse apoio e depois também apareceu algumas marcas para patrociná-lo, porque sempre tem, né, esses meninos de destaque assim, em grandes clubes, acaba sendo patrocinado por alguma marca. E hoje o João Lucas também ele é assinado, é patrocinado pela Puma, né? Então rendeu essas coisas e ele vai evoluindo a cada dia. E claro que não é assim, é tudo na vida, não é. Porque hoje essas marcas, essas outras coisas chegam para acompanhar eles, dando o seu apoio. Mas hoje o menino ele precisa focar naquilo que ele quer, que é o futebol. E é como eu sempre falo, eles têm uma carga de atividade muito, muito corrida, muito forte, muito pesada, treinos, cobrança, enfim, uma série de coisas, escola, notas, e se não for bem, pode não jogar o próximo jogo. Então tem todo um trabalho em cima, porque o São Paulo, nessa parte, ele é muito correto. Você pode ser um grande craque, você pode ser um grande jogador na nossa base, mas se a sua educação, a sua escola, suas notas não tiver de acordo, você provavelmente vai ser privado de algumas atividades no futebol até você voltar a melhorar, ou pode ser até dispensado da base. Então funciona muito assim. O João Lucas, graças a Deus, tem assimilado tudo isso, cabeça boa, e está evoluindo. Mas essa assimilação, pai, muito vem da família, né? Sim. Com o suporte que a família dá para você. Fala um pouquinho para nós aí desse seu desenvolvimento, de como que funciona o seu dia a dia lá no CT. Então, né, toda semana é bem corrida, né? Porque acorda muito cedo, volta tarde da noite para casa, mas é o que eu sempre falo, né? Tem que está disposto a pagar o preço. Então, quem ama o esporte, assim, de verdade mesmo, tem que correr e pagar o preço. E qual matéria que você gosta mais? Eu gosto de ciências. Ciências. Muito bem. Então você acorda cedo, chega em casa à noite, só à noite que vai dar um chamego, um abraço na mamãe, sim, vai ver o papai. Tá certo, é assim mesmo que funciona. E
Tem que continuar desse jeito, né? Sim. É o clube mesmo que leva até a escola, atrás da escola, tudo certinho? Sim, de ônibus. Ah, sim, eles fazem todo esse suporte, né? Todos os atletas na sua categoria estudam no mesmo colégio? Sim, todos. Ah, sim, tudo matriculado junto. Tudo. É uma logística já feita pelo clube, né? Para poder transferir o jogador para lá. É uma logística toda preparada, né? Porque hoje, assim, em detalhes, eles saem, no caso do João, ele sai por volta de 6h30 de casa, 6h40 da manhã, chega no clube, eles têm um café da manhã, tem uma espécie de refis que eles falam, né? Que é uma reavaliação de todo o físico e tal, aquela coisa toda. Depois vão para um treinamento, depende do treinamento do dia, é um coletivo ou um tático e tal. Depois eles vêm lá para 11h30, almoça certinho, depois toma o seu banho, pega a bolsa dentro do clube e entra no ônibus e vai para a escola. Eles chegam por volta de 5h30 da tarde, chega no clube, aí eles têm a janta que é disponibilizada por eles, nutricionista, tudo, né, tudo bem preparado, pensando no desenvolvimento do atleta. Eles jantam, depois eles têm ainda um período, porque tem salas de jogos, essas coisas, eles pensam em tudo, na verdade. É a recuperação, é a tal da recuperação passiva, né? Isso. Então eles brincam ali, tem os joguinhos deles, o ping-pong, o pibolim, aquela coisa toda. Então 7h que a gente chega lá para poder, eles são liberados, que a gente busca ele para voltar para casa. Mas também chega em casa, fica ali um pouquinho também, já apaga, né? Aí sim, pronto, chega cansado, né? Chega cansado, é uma rotina bem puxada. Mas, assim, para eles, tá cansado? Eu tô, mas e aí, quer parar? Não, eu quero mais. Quer sempre mais, né? Deixa eu te perguntar, existe uma regrinha que sai o burburo aí pela cidade, por toda a imprensa? Realmente não se pode usar celular dentro do CT em horário de treinamento, né? Não pode. Proibido? Só no treinamento? Porque dentro do CT é um lugar mais de concentração, assim. Ah, sim. Aquele momento da recuperação passiva, finalzinho da tarde, depois da janta, até chegar o horário da ceia, tá liberado ou é só para vocês se entrosarem mais ali? Porque nós sabemos que muito desse momento que fica entre os jogadores ali, que eles ficam na concentração pós-treino, é para criar um entrosamento entre eles e a intimidade para que o negócio flua melhor também no campo. Ali também é proibido celular. Depois do treino, não, mas a maioria prefere ficar sem, né? Conversar, sim. Fazer a tarefa da escola. Sim. Muitos trabalhos? Vários? E como que você faz nesse meio tempo todo para executar os trabalhos da escola? Porque tem... aí nesse momento de recuperação passiva, eles disponibilizam para vocês utilizarem para isso também. Ou você tem que esperar chegar em casa para poder fazer? Não, a gente pode fazer em qualquer momento. Sim. Pode fazer tranquilo? Quando tá liberado, assim. Não tem treino, sim. Não tem nada. Se não tem avaliação, não tem nada, aí pode ficar... Prefere fazer lá no clube ou deixar para fazer em casa mais tarde? Eu prefiro fazer em casa. Prefere fazer em casa? Você fica ali jogando um pimbolim. Ping-pong. Eu sou péssima em ping-pong. Verdade. Péssima. Mas às vezes também, por exemplo, eu esqueço o nome da professora de educação lá do São Paulo, que tem uma professora lá. Ela, às vezes, na grade semanal, ela escala alguns dias e alguns horários para eles estarem juntos, para poder estudar alguma coisa que é importante ou que vai precisar daquela semana assim de mais puxado, de trabalho, de alguma outra matéria. Então existe esse vínculo entre escola e clube para que haja... Dentro do clube tem uma responsável pela educação escolar, e ela fica todos os dias ali monitorando o tempo todo quem precisa e quem não precisa dar uma apurada nos fatos, porque às vezes tem um folgadinho que vai brincar e esquece da atividade. Então ela sabe de tudo. Ai, que maravilha. Ela sabe tudo. Tirou nota ruim aqui, ela já está sabendo lá no clube. Aí é ela que vai chegar e vai fazer a cobrança e vai ver o que está acontecendo. É uma marcação cerrada. Não é um negócio de judiar, mas chega um ponto dela cobrar mesmo, porque precisa ter resultado nas notas e tudo mais. Então, às vezes, porque lá no CT, em Cotia, tem vários quiosques, assim, lá tem vezes que eles marcam para reunir nesse quiosque, discutir algumas atividades, algumas coisas, entre outros assuntos psicológicos e tudo mais.
Sim, e como que você se sente com isso? Eu sinto muito feliz, né? Privilegiado, né? Tá nessa estrutura maravilhosa, né? Sempre bom. Você gosta, né? De estar lá. Muito. É o que você queria? Sim. É o que vai levar pro resto da vida? Pra Deus. É o que vai levar pro resto da vida? Sim. Amém. Parabéns, viu? E pai, como que você se sente? Hoje vamos analisar o cenário atual da criação, do desenvolvimento das pessoas. Nós sabemos que hoje está cada dia mais difícil de se criar um filho nesse mundo. Que eles têm muito acesso, têm muita facilidade de acesso a todo tipo de conteúdo, e para se transformar e passar daqui para ali de um bom filho para um filho rebelde, para um filho revoltado, para um filho que não tem consideração nenhuma com família e obrigações, você vendo o seu filho nesse cenário, digamos que maravilhoso, né? Que tem todo esse suporte, que tem todo esse cuidado. Como que é para você poder ver o seu filho sendo direcionado para um esporte que é fundamental para o desenvolvimento humano e tendo todos esses cuidados? Entendeu? Não tá saindo das suas costas a obrigação de criar e educar o teu filho, porque você tá ali com ele. Sim. Você fez questão de estar ali com ele. Então, lembrando muito bem, os pais que estão ali com os filhos, eles não estão tirando a sua responsabilidade, deixando para o clube que tem o suporte de escola, que tem o suporte de transporte, que tem o suporte de alimentação. Eles estão ali acompanhando. Como que é para você, pai, poder ver o seu filho sendo encaminhado dessa forma e indo para um caminho que ele se desenvolve muito bem, que ele é um talento e que principalmente ele gosta e que está se dando muito bem? Primeiramente, eu tenho muito orgulho de João Lucas, porque é o meu filho, está aqui do meu lado. Eu nunca escondi isso dele. O João Lucas é uma pessoa que, quando você coloca algo para ele fazer, ele quer ir fazer. Ele vai lá e faz. Ele sempre quis mais, um pouco além daquilo que a gente colocou diante dele. João Lucas, eu nunca tive problema com desobediência, com falta de educação, com falta de respeito. Eu nunca tive esse problema com ele. A gente sempre conversou muito bem, a gente sempre ensinou muito bem. Somos um berço cristão, a gente sempre teve muitos ensinamentos bons direto da igreja, entre outras coisas. Porém, a gente entende que a educação é nós pais que temos que dar. Aprendizado extra, fora da nossa educação dentro de casa, ele vai ter de várias formas, né? O que ele precisa fazer é absorver aquilo que é bom para juntar com a educação que ele teve. A gente lida, e eles, não a gente, eu vou dizer exatamente deles, dentro de um clube, de um grupo, de um elenco, ele lida com números de pessoas com educações diferentes, né? Então, um foi educado de uma forma, outro de outra, mas cada um tem a sua ali, e ele está batendo de choque o tempo todo com essas pessoas. E alguns pode não ser bacana. Só que qual que é a vitória de tudo isso? É você pegar aquilo que você aprendeu e seguir em frente, que é bom, e seguir em frente e não entrar na vibe do outro. Entendeu? Então o João Lucas, ele tem muito disso. Aliás, tanto na passagem... Tem sua autonomia, né? Exatamente. Na passagem do Avaí e, por enquanto, no São Paulo, as informações que nós temos internas do clube é da educação que ele tem com as pessoas lá dentro. É um dos exemplos que eles falam. Não é eu que estou falando, são eles que falam. É uma das pessoas que dá mais exemplo em termos de educação. É um cara que ninguém, nem jogando, na hora de levar uma pancada. Ele não fala um palavrão, ele não tem um xingo, ele não tem uma briga com ninguém, ele não tem um péssimo exemplo com ninguém. É uma pessoa que é extremamente educada por onde passou. Então, nessa parte eu tenho muito orgulho dele. E isso está levando ele a alcançar outros patamares. E isso porque uma coisa que desde que a gente falou para ele: futebol não é só bola no pé. É uma série de outras coisas em conjunto que, se você não tiver, aquela bola no pé não vai funcionar.
É a sua educação, é o seu respeito, entendeu? É o seu cumprimento, desde o porteiro lá do clube a qualquer funcionário, aquele que preparou a sua comida lá dentro, que você comeu gostoso. Você precisa chegar naquele cara que cozinhou, naquela nutricionista que preparou e agradecer e dizer: ó, Deus abençoe pela comida que você fez. A pessoa, o funcionário que está fazendo limpeza ali dentro do... Cara, todos eles são pessoas que estão fazendo parte do seu dia a dia, estão preparando aquele ambiente para você se dar bem. E muitas vezes a pessoa passa ali por alguns anos, vai embora e esquece e nunca mais viu. Essas pessoas são importantes para você. Então, essa educação a gente sempre deu para ele. Graças a Deus, João Lucas vem respondendo à altura até aqui. Espero que ele continue assim até o fim da vida, porque educação é educação e não se fala mais nisso. Você precisa respeitar as pessoas, independente do que você faz, independente do momento que você vai estar vivendo. Porque futebol vai ter momentos que você vai estar em cima, vai ter momentos que você vai estar ali no meio, e vai ter momentos que você vai estar em situações difíceis. Uma crise, uma fase ruim, que não marca gols, está no banco. Nenhum garoto gosta disso, mas são fases, você não tem como fugir disso. E mesmo assim, você precisa manter o seu nível de educação, de respeito, de concentração e focado para aquilo que você quer, né? E com certeza você mantendo isso, você vai muito longe. Sim, educação e respeito, ele transforma a vida das pessoas. E você sabe que hoje você, como um atleta no patamar que está, você é exemplo para os demais, né? Sim. Já viu aquele menininho na escolinha que você jogou quando era pequeno? Fala lá, ó, ele tá lá na base do São Paulo, ele jogou aqui na escolinha que eu jogo, mas olha o que ele tá fazendo. Olha a atitude que ele teve. Isso desmotiva. Então, ser educado, manter respeito e educação vai te levar a patamares extraordinários e te transformar em um exemplo que as outras pessoas, as outras crianças vão querer seguir. E é isso que você quer, eu tenho certeza. Não é? Sim. Muito bem, olha, eu gostaria de agradecer vocês pela presença, por esses minutinhos que nós ficamos aqui conversando. É de grande valia, principalmente para pessoas, para pais que estão colocando seus filhos na escola, que estão trazendo esse sonho da criança de se transformar. Tem que tomar todos esses cuidados. Quantos exemplos o pai nos deixou hoje? De não abandonar o filho, de não colocar a obrigação em cima dele, de não colocar o prazer dele, o sonho dele como dever, entendeu? E cuidar principalmente da educação e do respeito que hoje gira o mundo. Hoje a pessoa que tem educação e tem respeito, ela é bem-vinda em qualquer lugar. Então, parabéns, pai, e parabéns. Muito obrigado a vocês por estar aqui hoje. Nós que agradecemos, obrigado pelo espaço, de poder contar um pouquinho dessa história que pra gente até aqui tem sido muito agradável. A gente não quero deixar aqui de agradecer a todas as pessoas que essa questão da educação que a gente falou, ela complementa com pessoas, em especial professores, que complementaram isso na vida dele, com a disciplina, com o cuidado, a orientação. Então tem o professor Preto, que vocês conhecem muito bem. E as escolinhas que ele passou também. Sim. Pode falar, as escolinhas do professor Preto. Aqui o João hoje ele participou aqui em Maringá, Copa Mix, Liga LDM de futebol de campo, foi um atleta muito, trabalhou muito aqui no Clube Olímpico, no futsal, viajou muito, ganhou vários campeonatos. Então ali tem o professor Du, um grande amigo nosso, que sempre trabalhou com o João, o professor Júlio, o Preto, que foi o professor inicial, né? 5 anos eu coloquei esse rapaz dentro do society ali que o Preto administrava. Falou: deixa com a gente, Marco, deixa com a gente. Eu com 3 mil, falei: não vai dar nada. De repente virou a chavinha e deu no que deu. Deu certo. Então o professor Preto foi um cara assim, que é o nosso olho aqui em Maringá, é o nosso mentor, né? Entre outros professores aí, o pessoal do Instituto Juventude, né? O pessoal do professor Geller, esse pessoal, ele passou por todos esses projetos, jogando, contribuindo, foi campeões em uns, derrotas em outros, mas faz parte. E deu tudo que deu aí, rodamos esse Paraná nos campeonatos estaduais, e a gente quer agradecer a todas essas pessoas que de alguma forma contribuiu para que o João, ainda que está nesses
pequenos passos ainda, que sonha em ir longe, mas até aqui essa força veio dessas pessoas aí. Tá ok. E você, João, quer deixar algum recado para alguém? Sim, meu prazer é de estar aqui, né, contando um pouquinho sobre nós, né, nossa história. Muito obrigado, mas queria deixar um recado para os meus professores iniciais, que sempre me ajudaram, me apoiaram, e nunca vou esquecer de vocês. Aí, ó, estão marcados na vida desse menino. E é isso que os professores hoje fazem, né? Eles estão na vida dos nossos meninos, das nossas crianças. Então, professores também, parabéns pelo trabalho que vocês executaram. Esse menino hoje é um exemplo. E é um orgulho para nós aqui de Maringá ter um conterrâneo daqui nesse patamar. E desejamos a você que alcance cada vez mais títulos e patamares superiores. Você é um bom menino, você merece. Muito obrigado. Até a próxima.